الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Desculpa atraso, causa acabei de terminar da reza do Maghrib. Estou preparando as coisas ainda. Um segundinho só. Tá tudo bem com vocês? Alhamdulillah, ya Sheikh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Beleza. alhamdulillah. Alhamdulillah, que bom, que bom. Beleza, então vamos tentar recuperar o tempo perdido. Não é perdido porque está certo, a gente está começando mais tarde, mas estamos terminando também mais tarde. A gente está seguindo o tempo entre Maghrib e Isha. Como o Maghrib está prolongando também sequencialmente, o Isha também está se atrasando. Então, praticamente, o tempo está sendo o mesmo. Só o início vai começar a demorar um pouquinho. Cada semana, como já tinha avisado, 2, 3 minutos. Já desde o começo até agora, já mudou 10 minutos. Vai mudar ainda, porque o dia está aumentando. Beleza, então, em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, e a paz de Allah esteja com todos os seus mensageiros, todos os seus profetas, seus familiares, seus seguidores, seus adeptos, até o dia do juízo final. Vamos hoje para a quarta aula da Sira. Sira quer dizer nome da matéria que nós estamos estudando, que trata da biografia do nosso querido profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Hoje vamos falar, inshallah, sobre alguns acontecimentos, o que ficou de acontecimentos antes da profecia, antes de envio do anjo Gabriel para o profeta, comunicando e avisando ou passando para ele a mensagem de Allah. Acho que um dos irmãos está com o fone aberto, que está fazendo interferência, por favor. Isso. Então, um dos principais acontecimentos, nesse momento, antes do profeta completar 40 anos, teve o seu primeiro casamento com Khadija. A Khadija, uma nobre mulher de uma família conhecida da Meca, era uma mulher rica, conhecida na sua cidade, e essa nobreza ficou maior ainda quando ela tornou muçulmana. Que Allah fez ela uma das 4 mulheres mais perfeitas no mundo. Entre as mulheres mais perfeitas, mais completas, mais ideais, são 4 mulheres. Uma delas, a Khadija, a esposa do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. A Khadija foi a primeira muçulmana que reverteu ao islamismo. Primeira pessoa que segue profeta, que tornou muçulmana, é a Khadija, antes do Abu Bakr e antes do Ali bin Abi Talib. A primeira
que acreditou em profeta. Então, Khadija tornou com o Islã uma mulher mais virtuosa e mais nobre entre 4 mulheres. A primeira mulher mais perfeita, a Ásia, ou Ásia. Quem sabe quem é essa mulher? Mulher Ásia? Levanta a mão. Pode falar? Safá? É a esposa do faraó. Isso mesmo. Obrigado. A esposa Que nada. do faraó, que governou, o tirano, na verdade, que governou Egito na época do profeta Moisés. É a segunda mais perfeita. Quem sabe a segunda? Também levanta a mão. Fora da Safá. Safá já falou, participou. Quero outra. O outro também. Mohamed. السلام عليكم شيخ. Alaikum salam. مريم بنت عمران. Isso mesmo. Maryam ibnat Imran. A ابنة Virgem Maria, filha do Imran, o mãe do profeta Jesus, que a paz de Allah esteja com ele. A terceira, Khadija, que nós estamos falando. A quarta e última, alguém sabe quem é o número 4? Depois da Ásia, Maryam e Khadija. Número 4. Eu estou a pensar que foi Aisha. Oi? Eu estou a pensar que há de ter sido a Aisha. Aisha. Quase acertou, mas não foi essa vez, Abdul. Não acertou, não. Tá bom. Tem outro que tem resposta certa? Dana? Dana Daoud? ستنا فاطمة. Setna Fátima. A Fátima, filha do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus esteja com ele. Então, essas 4 mulheres que cuidavam os profetas. A primeira que cuidou o profeta Moisés, quando a própria mãe, para proteger a vida dele da morte, ela tinha colocado no berço, seguindo a ordem de Deus, né? Colocando ele no rio do Nilo, no Egito, que acabou parando no castelo do faraó. Então, a mãe do faraó achou que é um presente, porque ela não conseguia ter filho. Ela exigiu e implorou ao seu marido de não aplicar a sua ordem, a sua decisão de matar todas as crianças do povo, dos filhos de Israel. Então ele acabou aceitando, deixando de matar essa criança. Essa criança foi o profeta Moisés, que foi criado na casa do faraó, para Allah acabar com o poder do faraó com esse menino que chama profeta Musa. Então, essa foi a primeira que cuidou Musa, alayhi salam. E Virgem Maria, mãe do profeta, e Khadija, a esposa do profeta, e a Fátima, filha do profeta. Então, todas são ligadas com mensageiros de Allah. Então, a Khadija foi, como falei, a primeira que reverte ao islamismo, que ela acreditou em seu marido, apoiou ele com sua fortuna que ela teve, ganhou mais nobreza com isso. Além do que era uma senhora nobre, ela tornou mais nobre ainda com o islamismo.
certo dia, anjo Gabriel estava junto com o profeta alayhi salam, passando mensagem de Allah, e de repente disse para ele: olha, profeta Muhammad, a sua esposa Khadija, ela está chegando com comida para ti. E passa para ela uma boa notícia de Allah, que Allah preparou uma casa, uma moradia para ela de pérolas no paraíso, aonde não tem nem cansaço, nem barulho. بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. Então, uma mulher que foi recebida com toda essa nobreza, com toda essa homenagem, tudo isso elogio pelo anjo Gabriel, e recebeu uma boa notícia, que ela será uma das moradoras do paraíso e terá uma casa de pérolas e de joias no paraíso, inshallah azza wa jal. Então, só queria falar sobre o lugar, sobre o mérito dessa senhora Khadija, que Allah seja comprazido com ela. Então, ela foi a primeira mulher do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Quando o profeta alayhi salam atingiu a idade de 25 anos, ele foi como comerciante independente, porque ele começou a aprender o comércio a partir de 12 anos, com seu tio Abu Talib. Com a chegada de 25 anos, ele teve uma fama, conhecido pela sinceridade, pela confiança e pela veracidade que ele teve durante seu negócio. Nunca foi registrado alguma manipulação ou alguma prática de corrupção. Nunca mentiu, nunca enganou, nunca voltou atrás do negócio que ele fazia com as pessoas, até eles começaram a chamar ele de As-Sadiq e Al-Amin, verdadeiro e confiante. Então, essa fama dele chegou até o ouvido da senhora Khadija, que ela era viúva, ela já tinha casado, mas o marido dela acabou morrendo. Então, ela ouviu falar sobre os caráteres desse jovem Muhammad, desse antes da profecia. Ela acabou se interessar por ele. Chamou ele para oferecer um negócio, para ele trabalhar para ela, para oferecer sociedade, que ela banca tudo e ele sai para o comércio. E essa viagem era para a Síria. Como falei, que era o costume dos Quraishitas de fazer o comércio para duas regiões. A primeira região para a Síria, que fica no norte da Arábia, e outra região para o Iêmen, que fica no sul da Arábia. Então, ela tinha chamado o profeta, oferecendo essa proposta, que ela banca essa viagem e o mercadoria também, que ela vai enviar com o profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah seja com ele. E ele aceitou essa proposta de sair para a Síria com dinheiro de Khadija. Então ela decidiu liberar essa verba ao profeta. Então, quando Khadija soube da sinceridade e da honestidade do profeta, ela o convidou e ofereceu
para ele, para levar seu dinheiro como comerciante para a Síria, enquanto lhe dava o melhor do que ela costumava. Ela até, para incentivar ele, ela prometeu uma porção maior do que ela costumava de dar aos comerciantes que trabalham com ela, porque ele é uma pessoa de referência. Ele é uma pessoa verdadeira, uma pessoa de confiança. Queria que ele aceitasse essa proposta, então ela prometeu de dar uma porção maior do que ela é acostumada de dar para as pessoas que ela enviava para trabalhar para ela. E para ir junto com ele, um dos meninos, um escravo, na época da escravidão, um menino que chama Maisara. Ele vai junto com ele nessa viagem. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, aceitou isso. E saiu junto com esse menino que chama Maisara. E quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, voltou da sua viagem, depois de certo tempo, 1 mês, 2 meses, ele retornou a Meca, do seu comércio. E ela viu lucros por causa da confiabilidade do profeta, que ela não tinha visto antes. Ela percebeu e confirmou, viu o efeito, o resultado desse contrato adequado que ela fez com essa pessoa sincera. Ela viu que ele voltou com mais lucro. E também Maisara, fora disso, fora da prova que ela sentiu, a Maisara contou a ela sobre o que ele viu no mensageiro, de nobres qualidades e méritos. Uma pessoa de qualidade. Ele contou comportamento, a conduta do profeta, que sempre foi uma pessoa exemplar, mesmo assim antes da profecia. E ela admirou muito e acabou gostando a pessoa do Muhammad, uma pessoa nobre, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem caráteres. Acabou gostando esse homem que chama Muhammad. Ela admirou e lhe ofereceu, através de uma amiga, do casamento dela. Ela mandou recado para ele, através de uma amiga dela, pedindo se ele aceita de casar com ela. Então o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, concordou em se casar. Então Khadija foi a primeira mulher com que o profeta se casou. E não se casou com mais ninguém até que ela morreu. Ele não casou com ninguém durante esse casamento com Khadija, que durou 25 anos. De 25, o profeta tinha 25 anos quando se casou, e quando com Khadija, quando a Khadija faleceu, o profeta tinha completado 50 anos. Ela acabou morrendo antes da migração por 3 anos. No 10º ano da missão do profeta, da revelação, ela acabou morrendo quando ela tinha completado 65 anos. Na verdade, era mais velha do que ele por 15 anos. Quando o profeta tinha 25, ela tinha 40 anos. A primeira mulher era mais velha do que o profeta em 15 anos. Ele tinha 25, como falei, e ela, no momento de casamento, ela tinha 40. Então, ela morreu com 65 anos. Viveu com o profeta, alayhi salam, durante 25 anos. Ela deu à luz todos os seus filhos. Todos os filhos do profeta vieram dessa mulher, da Khadija,
que Allah seja comprazido com ela. Exceto Ibrahim, menos um que chama Ibrahim, que não foi ela que deu luz a esse menino, que deu luz a Maria, egípcia, Maria al-Qibtiyya, a Maria do Egito. Então ela deu a luz ao filho do profeta. Primeiro foi Al-Qasim, que o profeta alayhi salam sempre foi chamado, foi apelidado com esse nome. Todo mundo sabe que o profeta alayhi salam foi chamado de Abul Qasim, porque o filho mais velho dele chama Al-Qasim. E segundo foi Abdullah. E depois vem o Zainab, que casou com Al-As, ou Abu al-As ibn Rabi'. E depois vem o Ruqayya e Kulthum, que foram mulheres do companheiro Osman. Lógico, não foram junto, porque é proibido na religião casar com duas irmãs no mesmo tempo. Ele tinha casado com Ruqayya, acabou falecendo. Ficou com ele durante 1 ano e meio, faleceu e acabou pedindo a mão. O profeta, alayhi salam, na verdade, ofereceu a sua segunda filha, que chama Kulthum, pela nobreza, pela qualidade de conduta que Osman teve. O profeta que levou o profeta, alayhi salam, de oferecer a sua outra filha, que chama Kulthum, que Osman também aceitou. Na verdade, é o único homem que casou com 2 filhas do profeta. Não existe uma outra pessoa que se casou com 2 filhas de um profeta. O único que casou com 2 filhas do profeta é Osman ibn Affan, companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. E Fátima, a última. A Fátima, que acabei de mencionar o nome dela entre as mulheres mais perfeitas, entre as mulheres, ela se casou com Imam Ali, filho do Abu Talib, primo legítimo do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. E o último for Ibrahim, que ele nasceu da Maria do Egito. Infelizmente, todos os seus filhos morreram durante a sua vida. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum e Ibrahim, todos eles morreram durante a vida do profeta, exceto a Fátima, que morreu depois do falecimento do profeta. A única que ficou depois do falecimento do profeta, a filha Fátima. Que Allah esteja comprazido com todos eles. Eles morreram crianças. Os meninos, né? Os meninos não chegaram, nenhum deles, acho que o mais velho deles viveu 2 anos. E 1 ano e meio, e assim. Mas as meninas tiveram chance de viver uma vida, 20, 30 anos, se casaram, como falei, todas foram casadas, e nenhuma delas teve filhos, menos Fátima. Teve 2 filhos, homens, e Al-Hassan e Al-Hussein. Hassan e Al-Hussein são netos, únicos netos do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Que se existe alguém da descendência do profeta hoje em dia, é ele da descendência ou do Hassan ou do Al-Hussein. Então, esse em resumo, esse acontecimento que aconteceu antes da profecia. A Khadija, na verdade, quando o profeta alayhi salam ficou profeta, ele recebeu todo um apoio.
até certo dia, ele não parava, na verdade, de falar sobre Khadija, de elogiar, de mencionar o nome dela. Até a sua outra mulher, Aisha, fala, às vezes, ele pegava um animal, sacrificava para distribuir entre parentes da Khadija, entre irmãos, entre sobrinhos, entre parentes da Khadija. Até certo dia, ela ficou com ciúme. A Sayyida Aisha, a senhora Aisha, mulher do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficou com ciúme dessa prática, dessa admiração, desse respeito que o profeta alaihi salam mostrava. Falou, você não para de falar dessa senhora velha, de boca vermelha, quer dizer sem dente. Não tem nada de branco, não tem nada de dente. Uma senhora de pele, uma senhora velha, né? De pele cheio de rugas e de boca vermelha sem dentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu isso, não gostou. Ele disse que uma senhora que amor dela for concedido a mim, que Allah concedeu amor dessa senhora para mim. Ela me apoiou quando todas as pessoas detestaram de abraçar a causa do Islã e ela me bancou. Ela me apoiou com seu dinheiro. Ela me acreditou também quando todas as pessoas não aceitaram a mensagem de Allah. Ela reverteu num momento que todas as pessoas tirando sarro, desmentindo o profeta sallallahu alaihi wasallam, reagindo com maneira bruta à missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No meio desse clima, ela, ao contrário, veio apoiando, acreditando, confiando. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre elogiava e falava bem dessa mulher. Então, como nós estamos falando sobre o casamento do profeta, é bom mudar para o segundo ponto da minha aula para hoje, para falar sobre as mulheres do profeta. Alguns de vocês vão estranhar que são mais de 4 mulheres, são 11 mulheres. Não tem tempo para falar porque foi liberado tudo isso. Qual a finalidade disso? Porque tem uns sábios, escreveu, ou vários sábios, na verdade, mas o livro mais adequado, um livro feito pelo Sheikh Muhammad Ali As-Sabuni. Ele fala sobre a finalidade do casamento do profeta com todas essas mulheres, que for ordem de Deus. Não for motivo de lazer, nem de tirar prazer sobre elas, ao contrário, se for por lazer ou por desejo, ele irá casar quando tinha 25 anos, 26 anos, antes ou depois, não é depois de passado de quase 55 anos, né? Casou com todas elas. Na verdade, teve uma ordem de Allah de liberar essas mulheres e depois vem a proibição, na verdade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de certo tempo, veio a proibição de Allah azza wa jal de casar mais. Mesmo assim, mesmo se fossem todas mortas de uma noite para outra. Entenderam? Uma das ordens específicas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Que nem, por exemplo, a oração da noite, de vigília, tipo, oração de retiro, oração de noite. O
para o profeta era obrigação. O muçulmano não é obrigado de rezar depois da reza do Isha. O profeta sallallahu alaihi wasallam rezava todo dia, depois de meia da noite, rezava 8 genuflexões. Rezava 8 genuflexões diariamente, igual a reza que a gente reza, igual a reza do Tarawih, que a gente reza no Ramadã. Para o profeta alaihi salam, era obrigado para ele rezar, todo dia, depois de meia-noite, essa quantia das genuflexões, mas eram tão prolongadas. Uma dessas coisas que era obrigação. Outra coisa, a oração de duha, entre depois do nascer do sol até antes de meio-dia. Também era obrigação para o profeta de rezar essa oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava 2, 3 dias em seguida sem quebrar o jejum no meio, sem beber água, sem comer tâmara, sem comer refeição alguma. O profeta passava 2, 3 dias. Quando alguns companheiros ficaram sabendo sobre essa prática do profeta, foram para seguir. E ele proibiu, esclarecendo que essas ordens são específicas para ele. Não é para todos os muçulmanos. Então, o profeta alaihi salam teve certas regras, teve certas ordens dirigidas a ele mesmo. Dessas ordens específicas que eu mencionei. Tem outras mais também. Mas, tá bom, esses 3 exemplos. A oração da noite, a oração de duha e jejuar 2, 3 dias em seguidas. 48 horas, 72 horas, sem comer nada e sem beber nada. O muçulmano, na hora do pôr do sol, tem que quebrar o jejum. Se deixa de quebrar, é pecado para ele. Mas para o profeta era liberado. Então, uma das coisas específicas para o profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele, casamento com mais de 4 mulheres. Vou citar o nome delas, por causa do tempo. Todas foram depois do falecimento do Khadija. Ele não casou com nenhuma delas durante a vida da Khadija. Quando Khadija faleceu, deixou 6, 7 filhos, ele procurou uma mulher para cuidar das crianças. Primeira foi Sauda bint Zum'a, uma senhora idosa, mais velha ainda do profeta. Era a finalidade dela de cuidar suas crianças. A segunda foi Aisha bint Abi Bakr, a única mulher virgem que o profeta sallallahu alaihi wasallam se casou. Casou com ela. E terceira, casou com ela logo depois da migração. Na época da migração, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Aisha, filha do Abu Bakr as-Siddiq. A terceira foi Hafsa, filha do Umar ibn al-Khattab. E a quarta foi Zainab, filha da Khuzaima. Zainab bint Khuzaima. A quinta, Salama, Hind bint Abi Umayya al-Makhzumiyya. Nome dela Hind, apelido dela Salama. Ela citou vários ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Desse dito, mencionado o nome dela, An Salama. Essa Salama, o nome dela Hind bint Abi Umayya. A sexta, Habiba Ramla bint Abi Sufyan. Abu Sufyan, que foi o maior inimigo do profeta durante muito tempo, até a conquista da Meca. Então, o profeta alaihi salam se casou com a filha dele, antes do pai dela reverter ao islamismo. Número 7, a Juwayriya bint Al-Haris.
não é Haris, está errado. Al-Haris. Juwayriya bint Al-Haris. Em vez de colocar E-M, A-L. Al-Haris. A oitava, Maimuna bint Al-Haris. Não é irmã dela, não. Só nome parecido. Porque o pai das duas, eles carregam o mesmo nome. Al-Haris. Número 9, Safia bint Huyay bin Akhtab. Safia, filha do Huyay bin Akhtab, também era líder judeu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com sua filha. A Safia, filha do Huyay. O profeta casou com ela. E número 10, Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh. E número 11, a Maria Al-Qibtiyya, ou egípcia. Todas elas, menos Maria e Khadija, não teve filhos de todas essas mulheres. Apenas Khadija teve todos os seus filhos, menos Ibrahim, que deu luz a ele, a Maria egípcia. Agora vamos pular para o próximo ponto, falar sobre os filhos do profeta. Que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Então, primeiro foi Al-Qasim, com que foi apelidado e nasceu antes da profecia. E morreu quando tinha 2 anos. Quase quando o profeta tinha chegado 38 anos, ou 39 anos, nasceu seu primeiro filho. E segundo, Abdullah. Esse Abdullah, ele tem apelido, porque tem muita gente que confunde. Pensa que o profeta teve outro filho, chama At-Tayyib e At-Tahir. Não, mas é o apelido desse Abdullah. Eles chamavam ele de At-Tayyib e At-Tahir. E ele nasceu após da profecia. Ele nasceu depois que o profeta alaihi salam tinha recebido a mensagem de Allah Altíssimo. O terceiro foi Ibrahim, que nasceu na Medina, depois da migração do profeta alaihi salam. No 8º ano da Hijra, 8 anos depois da migração do profeta para a Medina, ele ganhou esse menino que chama Ibrahim. É o último dos filhos do profeta. Entre todos, meninos e todas as meninas, o mais novo e caçula dele e Ibrahim. Então, 3 meninos, Al-Qasim, e Abdullah e Ibrahim. Agora, At-Tayyib e At-Tahir não são apelidos do filho do profeta Abdullah. Abdullah estava sendo chamado com o apelido de At-Tayyib e At-Tahir. Então, são 3 filhos, Al-Qasim, e Abdullah e Ibrahim. São 3 filhos. Agora, filhas, já tinha falado, vamos repetir, são Zainab, é a filha mais velha do profeta. Entre as meninas, ela é mais velha. E segunda, Ruqayya, e a terceira, Kulsum, como falei, que foram casadas com companheiro do profeta Osman, e a última, entre as meninas e mais nova, Fátima, que se casou com Imam Ali, e radiyallahu anhu, que é uma das mulheres mais perfeitas. E todos eles morreram durante a vida do profeta, exceto Fátima, que morreu depois do profeta, que a paz e bênção de Allah esteja com ele. Então, com esses pontos que foram tratados essa noite, nessa palestra, a gente chega ao final da minha aula para esse dia. Agora temos mais ou menos
5 minutos para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. E também vai ter trabalho, não sei se ele já foi postado. Se não for, em breve vai ser postado algumas questões para serem respondidos por vocês. Agora vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos para Flávia. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudo bem, Flávia? Alhamdulillah. A minha pergunta es por las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim. Que te faço essa pergunta porque me fizeram, né? E eu não soube responder. Como eu não sabia, eu falei que eu não sabia. Sobre as 11 esposas, eu falei, para essa pessoa que me fez a pergunta, eu falei que todas tinham uma finalidade. E aí eu falei mais ou menos que o Sheikh falou, ¿no? De que una era virgen, la otra era más vieja, que la otra era viuda, que era casada con un que no gostava dele, bueno, todas as coisas, tá? Às vezes tem algumas... Tá, e a pergunta que me hicieron, como todas tenían... Não, a pergunta que fizeram para mim, como eu falei que todas tinham uma finalidade, né? Para que, no caso que o profeta Muhammad la pasea com ele, demonstrava que se podia casar com uma vieja, uma linda, né? Tudo assim. Aí me perguntaram... sempre os profetas tiveram certas orientações específicas. Por exemplo, profeta Salomão. Ouvi falar do rei Salomão. Sim, Rei Salomão, ouvi falar. Ele era um profeta também, né? Ele teve alguns livros mencionam que ele teve 670 mulheres e outra fonte fala que ele teve 1000 mulheres. Sí, no, Sheikh, no es eso. La pregunta que me hicieron era si él se había casado con alguna negra. Negra? Porque é negra. E eu não soube. A primeira depois da Khadija, Wallahu A'lam, nome dela é Sauda. Mira. Sauda, Sauda bint Zuma era negra. Mira, tá. Bueno, aqui cuidava as crianças, isso. Na verdade, os árabes são mais escuros do que claros, entendeu? Sim. Os árabes, em geral, eles são mais, por isso nós somos chamados de mouros. Sim. Porque são morenos, mais para escuros do que claros. Entendeu? Não, mas eu acho que a pergunta da pessoa essa já vinha com outra intenção, entendeu? Eu acho que ela fez por outra intenção, tipo assim... Então tem que perguntar a intenção dela. Não para a gente agora tentar descobrir a intenção da... Não, eu não tenho como, porque não é conhecido. E aí eu fiquei sem resposta e eu penso que sim. E aí eu falei isso, né? Chegou, mas onde tu viste um árabe branco? Né? Não existe, ao contrário. Não, aí eu falei, não tinha... Tá, así que la segunda, bueno, Allah sabe más, posiblemente era negra, tá? Porque aí fica todo tipo de raça e de forma, não? Não tem forma alguma. Forma alguma, a religião não faz, não considera nada de raça. Todos são iguais. Melhor, entre as pessoas, aquele que mais teme Allah. Esse é melhor perante Deus. Entendi. Sim, sem dúvida. Bueno, você saca la Sheikh. Tudo bem. Vamos para o Mohamed. Assalamu alaikum, Sheikh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan fique, Sheikh. Tenho uma dúvida sobre tem algum motivo porque Allah não deu para Sayyidina Muhammad o filho, meninos. Ele deu 3, mas 3 faleceram, né? Porque não viveram. Isso, não porque normalmente, eu já entendi o sentido. Porque não teve
uma vida longa aos seus filhos, né? Sim. Porque normalmente tem uma parte grande dos profetas tiveram filhos profetas também. Que nem Ibrahim teve Isaac e Ismael. Isaac teve Jacob como profeta. Jacob teve José. Entendeu? Davi teve filho profeta, Salomão. Então, como o profeta, alaihi salam, foi derradeiro dos mensageiros, ele é selo do profecia, para ninguém pensar que o filho dele tipo, é mais um profeta ou um mensageiro. Sim. Para tipo, tirar qualquer suspeito que tem um profeta depois do profeta Muhammad. Porque o profeta, alaihi salam, é derradeiro dos mensageiros. Para ninguém pensar que é o filho dele também pode ser profeta. Para tirar essa suspeita, esse risco, essa crença. Entendeu? Sim, ficou claro agora. Obrigado, Sheikh. Obrigado, eu imagino. E a última pergunta com Safa, né? Safa. Safa, salam alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, eu tenho pergunta sobre o companheiro Osman bin Affan. Sim, Ele se chama Dhin Nurayn, né? exatamente. Porque ele casou com as Com duas filhas do isso, profeta. foi apelido deles, Nurayn, quer dizer de dois luzes, porque ele casou com duas filhas do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Como falei durante a explicação, é o único homem entre os homens que casou, que giraram no nosso planeta, no nosso mundo, que casou com duas filhas do profeta. Então, Por isso em foi português chamado de é nome. dois luzes. Isso, homem de dois luzes. Tá bom. Jazakallah khairan. Só Aí, esse aqui. Barakallah fikum. Tá bom, já deu hora de rezar. يلا até mais, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Então, essa oração também, o profeta, alaihi salam, rezava direto. Não deixava de rezar. Então, é por isso que é recomendado fazer as orações voluntárias? Tipo, para nós, se a gente reza ou não, porque tudo que é recomendado, a gente ganha boas feituras, né? Ganha recompensa. Agora, quando deixa de fazer, não é pecado, entendeu? Não é obrigatório. Agora, algo obrigado, tipo, rezar o Fajr é algo obrigado. Se rezo, ganho recompensa, se deixo de cumprir, é pecado, não posso deixar. Agora, o recomendado, oração do Duha, é recomendada de ser feita. Agora, quem não faz, ele não está cometendo pecado, entendeu? Esse significado recomendado. Agora, para profeta, é obrigado de cumprir essa oração. Mas era obrigado porque Allah mandou para ele desse jeito ou era obrigado porque Como eu falei, ele... tem certas regras que nem jejuar 2, 3 dias direto, que nem rezar à noite, que nem oração de Duha, e várias regras específicas era para profeta, entendeu? Uma das coisas que Deus liberou dele casar com mais de 4 mulheres. Entre essas regras. Porque também um certo momento depois, na mesma surata Al-Ahzab, partidos, e veio a proibição de casar mais, mesmo se foram mortas todas, entendeu? Por exemplo, assim. Entendi. São umas regras específicas para o profeta. Como eu falei, tipo, todos os mensageiros tiveram umas regras específicas
que nem profeta Salomão. Ele, na época dele, foi liberado de casar. Ele, tipo, por exemplo, mínimo que for mencionado, 670 mulheres que ele teve, o máximo 1000 mulheres, rei Salomão. E Davi também teve 100 mulheres. Entendeu? Na época do profeta José, saudação era inclinação, ruku'. Para nós é proibido na nossa religião. Então, cada profeta tem certas regras específicas. Sheikh, o senhor falou que a Khadija, ela teve a maioria dos filhos, ou excepto Ibrahim? Todos, menos Ibrahim. Todos filhos da Khadija. O profeta Sallallahu teve filhos de 2 mulheres. A primeira, Khadija, que ganhou 2 meninos e 4 meninas. 6 filhos vieram da Khadija. E um filho veio da Mariam. Maria egípcia. Egípcia, isso. Só 2 mulheres que teve filhos. A Khadija teve 6 e Maria teve um filho, Ibrahim. O resto não. Nenhuma das demais teve filhos dela. Aisha também não. Também não. Aisha não teve, Salama não teve, Zainab não teve, Maimuna não teve, Hafsa não teve. Então, das 12 esposas praticamente só tiveram Khadija radiallahu anhu e Maria egípcia. Tá bem. No total são 7 filhos, certo? Praticamente quase só da primeira e da última. Porque a Maria, se não me engano, foi uma das últimas que ele casou. Que ela foi concedida a ele como presente do rei do Egito da época. Era uma escrava. E o profeta libertou ela. E reverteu ao islamismo. Ela reverteu ao islamismo após de casar ou antes de casar com o profeta? Porque era dele. Quando chegou, já era a dele, entendeu? Sim, mas não é casada, então ela reverteu ao islamismo quando ela casou com o profeta? Quando ela chegou na Medina, isso. Quando ela casou com o profeta. Jazakallah khair, Sheikh. Amém. Ela foi enviada para ele, entendeu? Da saída dela do Egito. Jazakallah khair. Célia? Está me ouvindo, Célia? Estou. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referente às esposas do profeta, eu estava assistindo, e assim, eu já tinha lido alguma coisa, e essa sua pontuação, pontuando a questão da necessidade dessas mulheres estarem com ele, e o que ele deixa, né, para nós muçulmanos, para vamos dizer assim, qual o propósito de Deus relacionado a cada mulher na vida do profeta. Isso é importante, porque se a gente for acompanhar, a gente vai ver que cada uma delas acrescenta algo para nós. E a condição de 4 também esposas, né, que depois ele recebe a informação do anjo, vou colocar assim, que a gente não é muito bom nas palavras, né, referente a isso. Então, assim, passa para 4 mulheres e hoje continua sendo lei, né, dentro do Alcorão, explícito que o homem pode ter 4 esposas, desde que dê a cada uma delas e trate cada uma delas de igual. Se não tiver condição de tratar com igualdade, se case apenas com uma. E a gente observa isso. E quando a gente se reverte ao Islã, primeira coisa que nos pergunta,
E o homem pode ter 4 mulheres, aí começa com uma série de fatores, né? De perguntas, de especulação. E nós, né? Nós vamos lá, pegamos seriamente o que a gente tem de conhecimento e explica claramente. Aí, assim, só fazer uma referência, um dia desse perguntaram aí, a senhora aceitaria? Eu disse, para mim, tanto faz, primeira, segunda, terceira ou quarta. Mas esse, na verdade, é permitido em todas as religiões, não é só no islamismo, não é só na parte Sim, do profeta Muhammad, entendeu? Em mas todas as religiões. Ao contrário, o Islã veio para reduzir quantidade, isso, entendeu? muito obrigada, Sheik. Justamente Isso. porque as mulheres eram sacrificadas, escravizadas, uma série de fatores políticos em torno da... Também, deixa eu acrescentar mais uma coisa. Na verdade, poligamia tipo, não é uma obrigação. Que pode, mas não é tem que casar com 4, entendeu? Pode, mas não é tem que. Aliás, também tem uma certa regra, tipo, quando tipo, objetivo, na verdade, da poligamia, um dos objetivos, não falar objetivo, só um dos objetivos de cuidar das crianças, entendeu? Porque se a gente observa o versículo, ele começa com chamando a atenção dos fiéis para tipo ajudar os órfãos, entendeu? Para ser justos com pessoas que perderam seus sustentadores, que perderam seus pais, responsáveis por ele, entendeu? Que ao Corão chama a nossa atenção para gente ser justo com essas pessoas que perderam os pais, para a gente não esquecer eles, tipo, para não tornar um perigo para a sociedade. Se for preciso de casar com mãe para não esquecer de cuidar das crianças, é liberado. O objetivo não é casar, um dos objetivos não é casar com mulher, não é casamento o objetivo. O objetivo é cuidar da criança dessa mulher. Por isso, alguns sábios, eles falam que quando um homem casado quer casar com outra, tem que ser uma mulher que tem filhos, para cuidar dos filhos dela, para não passar necessidades, entendeu? Verdade, Sheik. Uma solução, uma solução para resolver certo problema, para ajudar os órfãos, pessoas que não têm pai, entendeu? Mas isso, muito obrigada. Mas lembrando, né, que a gente se reverte e tem sempre esses questionamentos. O que a gente diz? Sim. E não importa qual lugar. Mas, na verdade, tem um contexto, né, que eu vou explicando também um contexto referente a isso. E é interessante a sua fala, o que diz respeito ao cuidado com o ser humano, principalmente com as crianças. Então, geralmente, muitas mulheres ficavam reféns de guerras, né, de várias situações. Então, exatamente. Mas na atualidade também, vamos lembrar, Sheik, que tem aqui no Brasil, tem algumas mulheres que dizem assim, não, eu me casei uma vez, meu marido não casa a segunda, não casa a terceira. E eu acredito que isso não fica em jogo, o que está em jogo é justamente essa situação de proteção ao outro, de proteção à criança. É nessa forma também que eu enxergo os casamentos de 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4 mulheres. Eu vejo desta forma também. Mashallah. Deixa eu citar uma coisa, só para encerrar. No final, a poligamia, a culpa da mulher. Uma brincadeira, né? Porque se a cada mulher decide que não casa com homem, que tem mulher com homem casado, não tem mais problema. Brincadeira, tá? Tá bom, sério. Barakallah fique. Tá bom, então vamos encerrar aqui. Só queria comunicar, segundo administradores, falaram que não vai ter mais segunda sessão, só a aula mesmo, e depois as questões que vai ser enviada para ser respondidas, vai ser, inshallah, questão mais ricas para ser respondida, para a gente avaliar, inshallah, Rabbil Alamin. Só para comunicar para todo mundo.
É, Tá não bom? ficou muito bom não, né? Mas ela não sabe o que faz. Reclama com eles lá, então. Sheik, muito obrigada. Muito Obrigado, eu obrigada imagino, querida. pelas Imagina, Célia. Estou gostando muito, é meu tempo que está um pouco curto, mas estou amando a participação dos irmãos, das irmãs e tudo que eu estou aprendendo a cada dia. Nós, o tempo todo, estamos aprendendo e nos firmando na fé. Deus abençoe. Igualmente, querida. Boa noite, boa noite. Salam alaikum. Até semana que vem, inshallah. وعليكم السلام جزاك الله خير شيخ. وعليكم السلام شيخ. عليك السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Boa noite, irmão.